que você dorme à noite? Esta é uma questão aparentemente simples, mas que ainda não foi totalmente esclarecida pela ciência. Muitas perguntas como essa, quando examinadas de perto, não são nada fáceis de responder. Uma delas, talvez a mais interessante, é por que fazemos sexo. A resposta pode ser muito clara, só que quanto mais você se aprofunda no assunto, você verá que se trata de algo muito complexo. Por que você sente necessidade de fazer sexo? Claro, para se reproduzir. O ser humano precisa de sexo porque a sua existência depende da sua reprodução. Afinal, os nossos filhos são frutos de relações sexuais. Pois, como todos sabem, aquela história de cegonha é pura balela. Porém, existem alguns fatos que nos fazem refletir se realmente só fazemos sexo para reproduzirmos. Por exemplo, mesmo depois de termos filhos, nós continuamos a fazer sexo. Quando um casal usa algum método contraceptivo, é porque eles não querem se preocupar com a gravidez não planejada. Isso nos faz pensar que a maioria das relações sexuais que estão acontecendo neste exato momento em todo o mundo não são para reprodução. Muito pelo contrário, a maioria das pessoas que estão fazendo sexo neste momento ficaria chateada se por acidente a relação gerasse um filho. Portanto, o intenso interesse por sexo e erotismo não está necessariamente ligado à reprodução. Eu sei que é um assunto delicado, mas se o sexo é estritamente para a reprodução, como explicar o prazer em relação ao sexo oral? Ou mesmo, como eu posso dizer, o sexo pela porta dos fundos? Existem pessoas que gostam de puxar os cabelos ou mesmo de ter o cabelo puxado. O que há de reprodutivo nisso? São vários fatores que nos levam a concluir que não, os humanos não fazem sexo apenas para se reproduzir. Então, vamos esquecer esse papo de que o ato acontece apenas com função reprodutiva. Mas, bombinha, podemos considerar que as relações acontecem por puro prazer? Claro! Por que complicar demais as coisas? Sexo é bom, todo mundo gosta. As pessoas sentem prazer em fazê-lo. Isso é um fato e ninguém pode mudar. Porém, também existem brechas que nos levam a pensar que o sexo, apesar de ser bom, não é só por prazer. Acontece que o desejo de prazer físico não é a razão mais importante para a atividade sexual, e uma pesquisa provou isso. Há alguns anos, os pesquisadores Cindy Meston e David Buss entrevistaram cerca de 400 estudantes sobre suas razões para fazer sexo. Depois de processar os dados e analisar todas as respostas, eles eliminaram as respostas semelhantes ou idênticas e fizeram uma lista com 237 razões diferentes para a prática do sexo. Alguns estudantes disseram que fizeram sexo para passar DST para alguém, que fizeram por sentir pena do parceiro, para se punir ou mesmo porque tinham perdido uma aposta. Ou seja, muitas pessoas o fazem sem prazer. Além disso, se é prazer que você quer, existe uma opção muito mais rápida, barata e satisfatória: a masturbação. Além disso, convenhamos, o sexo nem sempre é prazeroso. Você se lembra da sua primeira experiência sexual? Para muita gente, não foi nada divertido e muito menos prazeroso. Então, mais uma vez, por que fazemos sexo? Se não é por prazer e para a reprodução, qual a explicação? Randall Collins é um grande sociólogo norte-americano que escreve sobre o assunto há muito tempo. Ele argumenta que a sexualidade humana pode ser totalmente compreendida apenas em um contexto social. Os seres humanos são extremamente sociais. Se somos solitários e isolados, fica difícil sobreviver e ainda mais prosperar. Portanto, o desejo sexual não visa principalmente o prazer físico ou a produção de filhos, mas a conexão com os outros, já que o prazer sexual é fundamentalmente para uma construção social. Collins também argumenta que os humanos constroem o mundo em volta de uma série de rituais de interação. Você já percebeu que todos os aspectos das nossas vidas são conduzidos por meio desses rituais de interação? Seja uma conversa entre amigos, o trabalho, uma partida de futebol ou uma reunião em família, tudo envolve rituais de interação. Todos esses rituais podem até ter o conteúdo diferente, mas eles são semelhantes em seus processos sociais e psicológicos, já que todos envolvem reunir pessoas em um grupo cujos membros estão cientes uns dos outros, direcionando sua atenção para um interesse comum.
Você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com sexo? Considerando tudo que eu disse, Collins acha que tal prática é um ritual interativo e que segue as mesmas regras. Em uma relação sexual, duas pessoas se reúnem, estão cientes da presença um do outro e têm a atenção voltada para o interesse comum, que é fazer sexo. Pode parecer absurdo o que eu vou te dizer agora, mas Collins faz uma comparação entre fazer sexo e ir à igreja e argumenta que, apesar de serem coisas completamente diferentes, as consequências são semelhantes. Primeiro que há um aumento na solidariedade entre os participantes, ou seja, na igreja as pessoas estão unidas por Deus e na cama pelo amor e pela fidelidade um pelo outro. Na igreja, a fé das pessoas é fortalecida, já na cama, a paixão um pelo outro. Se o ritual se repete inúmeras vezes, são criadas memórias afetivas. Collins também afirma que uma compreensão completa da sexualidade só é possível se olharmos do ponto de vista do contexto social, em vez de examiná-la do ponto de vista do indivíduo. Se formos analisar em um cenário mais amplo, pássaros, abelhas, chimpanzés e outros milhares de animais fazem sexo. Na verdade, 99% das criaturas multicelulares se reproduzem sexualmente e cada espécie possui seu mecanismo específico. O que não podemos esquecer é que antes de todas essas espécies, a reprodução sexual evoluiu em criaturas bem diferentes de nós. Mas como foi que tudo isso começou? Isso sempre foi um mistério. Até mesmo para Charles Darwin, o pai da evolução, o sexo é uma grande incógnita. Cientistas acreditam que, considerando a teoria da evolução, que diz que os humanos se desenvolveram de um ancestral comum que dividimos com os macacos, a evolução do sexo começou em um peixe primitivo denominado Microbrachus dick, que possuía pequenos braços que eram envolvidos de alguma forma na reprodução sexual. Até o que se sabe, esses peixes foram os vertebrados mais antigos que se reproduziam por fertilização interna, assim como os humanos fazem. Também foram as primeiras espécies a apresentar o dimorfismo sexual, que é quando machos e fêmeas são diferentes nesse sentido. Ninguém sabe por que esses peixes se reproduziam de forma diferente dos outros, já que a maioria dos peixes se reproduz lançando ovos e esperma fora do corpo. Enquanto isso, o Microbrachus desenvolveu um sistema interno de fertilização. Mas a certeza é que esse animal abriu caminho para a forma mais comum de reprodução sexual. A verdade, caros amigos, é que nós nunca saberemos por que realmente fazemos sexo. No final das contas, pode ser que o sexo seja de fato prazeroso, porque por meio dele fazemos conexões e vínculos com outro ser humano. Pode ser que a real explicação pela qual os humanos fazem sexo seja uma soma de todos os fatores que os estudiosos citaram, pois precisamos sentir prazer, precisamos socializar uns com os outros humanos, principalmente de forma sexual, e porque precisamos nos reproduzir. Enfim, nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Tchau!